Olá pessoal, neste vídeo vamos falar de distância entre ponto e reta ou entre duas retas. Vamos falar primeiro de distância entre ponto e reta e depois a gente fala entre duas retas. Primeiro, vocês devem lembrar lá de geometria plana que a distância do ponto A até uma reta vai ser a medida do segmento AB aqui, em que B é a projeção ortogonal de A sobre R aqui, e essa é a distância do ponto A até a reta. Resumindo, a distância de um ponto até uma reta tem que ser o tamanho do segmento que faz 90 graus com a reta. É só isso. A ideia nessa parte é exatamente isso daqui que está aqui. A gente vai tentar traçar uma reta que passa por esse ponto, ao invés de um segmento, vai ser uma reta, garantindo que elas vão ser perpendiculares, que essa reta vai ser perpendicular com essa reta aqui. Só que para isso, vocês têm que lembrar lá de coeficiente angular. Quando a gente tem que duas retas são perpendiculares, a gente tem que o coeficiente de uma é menos 1 sobre o coeficiente da outra. Então, por exemplo, se nossa reta aqui é a R, e aqui eu faço de forma que isso daqui seja uma reta, e for a S, o coeficiente angular da reta R é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. E depois que a gente olha isso, a gente tem o ponto, a gente vai calcular quem que é esse ponto aqui que encontra na reta, e claro, depois é só calcular a distância de um ponto a outro ponto. Vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho uma reta R e um ponto. O que a gente quer aqui é calcular a distância entre a reta e o ponto, claro. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é deixar a equação geral da reta em forma de uma equação reduzida. Então, reescrevendo a reta R primeiro, eu tenho x mais 2y menos 8 é igual a zero. Então, a gente tem que 2y é igual a menos x mais 8, portanto, y é igual a menos meio mais 4. E, portanto, nesse daqui, nosso coeficiente angular é menos meio. Agora, vamos pegar uma reta genérica, y igual a mx mais n. E aí a reta tem que passar por esse ponto. E além disso, a gente sabe que como a gente está calculando a distância, a gente acabou de falar, tem que ser perpendicular aqui. Então, tem que satisfazer isso daqui. Então, o que a gente tem é que y é igual a menos 1 sobre menos meio, que é o coeficiente angular da reta R, vezes x mais n. Ou seja, a gente tem que y é igual a 2x mais n. Só que tem que passar pelo ponto A. Então, a gente tem que vai ser 5 igual a 2 vezes 3 mais n. E aí a gente descobre quem que é n. A gente então tem que 5 menos 6 é igual a n, portanto, n é menos 1. Então, a gente descobriu quem que é a equação da reta que passa pelo ponto A, que é y igual a 2x menos 1. E essa reta aqui é a reta que passa por A, que é perpendicular a R, claro. Mas aí, lembrando aqui de novo, a gente precisa desse ponto aqui para a gente calcular a distância de um ponto a outro. Bom, isso aqui é a interseção de duas retas, que dá um ponto, e aí a gente pode colocar, quando essas duas retas forem iguais, o que, que vai acontecer. Então, o que a gente tem aqui, a reta R, x mais 2y menos 8 é igual a zero, e a reta que passa pelo ponto A, que é y igual a 2x menos 1. Só que se y é isso, a gente tem que x mais 2 que multiplica 2x menos 1 menos 8 é igual a zero. Então, aqui a gente tem x mais 4x menos 2 menos 8 é igual a zero. Então, 5x é igual a 10, portanto, x é 2. X sendo 2, a gente descobre y. Então, y é igual a 2 vezes 2 menos 1. E 4 menos 1, que é 3. Então, a gente tem o ponto 2,3. Aqui a gente tem o ponto A e ali eu chamo de ponto B só para remeter esse desenho aqui. Se eu tenho o ponto A e tenho o ponto B, agora eu calculo a distância, porque a gente já sabe calcular a distância entre dois pontos. E aí, o que é a distância entre dois pontos? Bom, só reescrevendo, a gente tem o ponto A 3,5 e o ponto B sendo 2,3. Portanto, a distância de A até B é raiz de 3 menos 2 ao quadrado mais 5 menos 3 ao quadrado. Então, é raiz disso tudo aqui. Isso daqui é a mesma coisa de raiz 3 menos 2, 1, 1 ao quadrado é 1, mais 5 menos 3 é 2, 2 ao quadrado é 4, então aqui é 4.
Então, a distância entre A e B vai ser raiz de 5. Então, é bem tranquilo. Agora, recapitulando o nosso procedimento. A gente pegou e escreveu a equação da reta dada como uma equação reduzida, achou o coeficiente angular. Como a gente sabe que a distância de um ponto até uma reta a gente tem que olhar de forma perpendicular, a gente sabe que o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto tem que ser menos 1 sobre o coeficiente angular dessa reta. Então, a gente achou quem que é a reta aqui, faltando ainda descobrir essa parte. Porém, a gente sabe que passa por esse ponto, a gente substituiu, achou quem que era n e voltou e escreveu quem que é a nossa equação da reta. Mas o que a gente quer é a distância da reta ao ponto. Então, o que a gente vai fazer é pegar as duas equações e igualar, porque a gente sabe que elas vão encostar em um ponto, acha esse ponto que é igual e depois calcula a distância do ponto A ao ponto B. Genericamente, se a gente faz isso, o que a gente ganha? A gente ganha que, se a gente pega um ponto P da forma xp, yp, e uma reta R da forma ax mais by mais c igual a zero, fazendo os mesmos procedimentos que a gente fez, só que agora com incógnitas, o que a gente encontraria era que a distância do ponto P à reta R é o módulo de A xp mais byp mais c, dividido por raiz de A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, para a gente encontrar a distância de um ponto a uma reta, é só usar essa fórmula ou fazer esse procedimento que a gente acabou de fazer. Aí, aqui eu coloquei a distância de A a B, claro que é a distância de A a B, mas nesse caso vai ser a distância de A até R também, que é a distância do ponto A até a reta R. Agora, o que a gente vai ver é como que calcula a distância entre duas retas. Bom, existem dois tipos de distância entre duas retas. Quando as retas são concorrentes ou quando as retas são paralelas. Claro que quando as retas são concorrentes, a distância é zero, porque eu estou encostando nela, então não tenho o que calcular de distância. Agora, quando a gente está se tratando de retas paralelas, a gente sabe que os coeficientes angulares dessas duas retas vão ser iguais. Então, o que a gente tem é duas retas, vamos supor que elas são paralelas, e aí o que a gente vai fazer é simplesmente pegar um ponto dessa reta, um ponto P qualquer, e calcular a distância até aqui de forma que seja perpendicular, claro. Mas se a gente simplesmente está pegando um ponto na reta, quer dizer então que a gente pode simplesmente pegar a equação que a gente acabou de ver, que é a distância de um ponto a uma reta. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro isso. Sejam as retas R e S e determine a distância entre tais retas. Bom, como a gente tem as duas retas, o que eu vou fazer é pegar um ponto de uma delas. O que eu vou fazer nesse caso aqui é pegar x igual a 1 e substituir na reta R e ver quem que vai ser y. Se x é igual a 1, a gente tem 2 vezes 1 mais 3y mais 1 é igual a zero, portanto, a gente tem que 3y é igual a menos 3 e y vai ser menos 1. Achamos então um ponto, o ponto 1 e menos 1. Agora, como a gente tem outra reta e um ponto, a gente pode calcular a distância desse ponto para essa reta. E como que a gente vai fazer é usando a fórmula anterior. Então, a gente tem que a distância do ponto P à reta S vai ser o seguinte, 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 1, menos 3, dividido por raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui a gente tem que 2 vezes 1 é 2, 3 vezes menos 1 é menos 3 com menos 3 a gente tem que dar menos 6, mais 2, menos 4. Então, a gente tem módulo de menos 4 sobre 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9. 9 mais 4, 13. Então, sobre raiz de 13. Então, portanto, a distância de P até S é 4 raiz de 13. No fim das contas, o que a gente faz é a mesma coisa que a gente faz de um ponto a uma reta. Vamos fazer agora outro exercício. O exercício fala o seguinte. O ponto A menos 1 menos 2 é o vértice de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. Determine a medida de h da altura desse triângulo. Resumindo, a gente tem uma reta, não sei como que é a reta, eu vou desenhar uma reta aqui qualquer, e aí a gente tem um triângulo. Então, a gente pode fazer aqui um triângulo de forma que BC seja em cima da reta, ou seja, dessa forma aqui. Então, o ponto A só pode ser esse, o ponto A a gente sabe quem que é menos 1, menos 2, e agora a gente tem que calcular a medida da altura, ou seja, a distância do ponto A até a reta.
Então, aqui, simplesmente, a gente vai fazer, a distância vai ser módulo de x é menos 1, mais 2 que multiplica menos 2, menos 5, dividido por raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A gente tem, então, menos 1, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, então, menos 4, menos 1, menos 5, menos 5, menos 10. Então, módulo de menos 10. E embaixo a gente tem 1 ao quadrado 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, 4 mais 1, 5. Então, a gente tem que embaixo é raiz de 5. Mas isso daqui vai ser 10 sobre raiz de 5. Racionalizando, a gente tem 10 raiz de 5 sobre 5, ou seja, a distância vai ser 2 raiz de 5. Bom, esse exercício era bem de boa, ao invés de ele falar que queria a distância do ponto A até a reta, ele falou que ele queria a altura do triângulo dado. Beleza, vamos para o próximo exercício. Calcule a distância entre a reta R1 de equação tal e R2 de equação tal. Beleza, a gente tem duas retas agora. O que a gente tem que fazer primeiro é olhar se essas retas são paralelas, porque se elas não são paralelas, elas são concorrentes e, portanto, a distância é zero. Para a gente olhar se elas são paralelas, basta olhar o coeficiente angular. Então, vamos lá. A gente tem que 3y é igual a 4x menos 2. Então, y é igual a 4 terços de x menos 2 sobre 3. E a gente também tem que 3y é igual a 4x mais 8, portanto, a gente tem que y é igual a 4 sobre 3x mais 8 sobre 3. Então, de fato, o coeficiente angular das duas é igual. Então, as retas R1 e R2 são paralelas. Agora, vamos pegar um ponto em uma das duas equações. Eu vou pegar um ponto na primeira equação. Vou pegar quando x é igual a 2. Então, se x é igual a 2 em R1, temos 3y é igual a 4 vezes 2 menos 2. Então, a gente tem que 3y é igual a 8 menos 2. E, portanto, a gente tem que y é igual a 6 sobre 3, que é 2. Então, a gente tem o ponto 2,2. Se a gente tem esse ponto, a gente agora pode usar a fórmula de distância do ponto à reta usando esse ponto aqui. Então, a gente tem que a distância do ponto à reta R2 vai ser o seguinte: módulo de 4 vezes 2 menos 3 vezes 2 mais 8, dividido por raiz de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso daqui nos dá 8 menos 6 mais 8, dividido por 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, 16 mais 9 é 25. Então, aqui é raiz de 25. Portanto, a distância de P a R2 é 8 menos 6, 2. 2 mais 8, 10. Então, fica 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, ou seja, a gente tem que é 2. Ou seja, a distância é 2 unidades de medida. Bom, e é só isso. Então, sempre que tiver duas retas, acha um ponto numa reta e depois substitui na fórmula usando a outra reta e o ponto que a gente achou. Por esse vídeo é isso, até mais.